gravando a nossa videoaula. De agora, né? A partir de agora. Apaga aquele comecinho lá que minha mãe tava falando aqui. Não, não, gravando agora que a gente vai fazer a Tá, oração, tá? tá bom, obrigado. Vamos fazer a oração inicial. A Salete já mandou mensagem lá no grupo lá pedindo para a gente mandar vibrações lá para. Deixa eu ver aqui. Tá. Mandar vibrações para. Eu fechei o WhatsApp, agora tem que abrir de novo. Para o cristão, os trabalhos de socorro continuem, é necessário, estão com muitos desencarnes coletivos, para a gente continuar com as vibrações para o cristão. Tá ótimo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nada. Então, mandando vibrações agora nesta oração inicial para o cristão. Vamos nos elevando com pensamento na nossa casa de bênção, os mentores que estão lá trabalhando, fazendo um resgate dos espíritos, né, que estavam perdidos, cada um com um problema diferente, estão sendo resgatados com muito amor, com muito amparo, e que nosso amor e nossas orações chegam até eles para aliviá-los, pacificá-los, né? Todo amparo como se fosse nosso irmão, nosso filho, todos os nossos amigos, né? Desejar um ótimo estudo hoje, que podemos levar algum conhecimento, uma reflexão para nossas vidas, que hoje é um dia de entender um pouco sobre nossas lições de vida e como colocá-las em prática. Que Deus nos abençoe. Pedir muita paciência para todo mundo, que hoje a Carla não está, muitas vibrações para a Carla, que está lá trabalhando, está sem internet lá. Essas vibrações, as nossas vibrações, né, boas vibrações, chegam até ela lá, de alguma forma. Que Deus nos abençoe nesta aula de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Obrigado. Amém. E como é que é, Josi? Eu falei amém. Ah, tá. Amém. Para nossa oração, amém. Obrigado. Tem como eu deixar só a tela da aula grandona? Tipo, fica um monte de tela pequenininha aqui. Você vai ali no três pontinhos, clica lá em alterar layout. 3 pontos. Ixi. Aí tem o automático, que eu acho que o automático já resolve, ele já vai no assunto que está sendo falado. O destaque você escolhe qual tela você quer destacar. E tem o da barra lateral, que fica uma grandona no meio e os quadradinhos do lado. Aí você escolhe, Ah, consegui aqui, valeu, obrigado. beleza? Qualquer coisa dá um salve aí, viu? Beleza, obrigado. Agora, hoje a gente vai falar sobre a perfeição moral, né? Que ela exige, como aí na própria imagem já mostra, um equilíbrio, né? Um equilíbrio das nossas aptidões, das nossas virtudes e dos nossos vícios, saber extinguir os vícios, transformá-los em virtudes, saber amar a nós mesmos, né? E saber amar o próximo, ter uma vida equilibrada, serena, soberana, no sentido de uma pessoa, né, não muito exaltada e não muito para baixo. É o ponto médio, né, que é o mais difícil. Muitas das nossas atitudes ou está muito tempestiva ou está muito ou ausência de atitude, né? Então é uma reflexão que vai causar na gente para a gente ter um equilíbrio no nosso dia a dia e nas nossas tarefas, né, da nossa reforma íntima em geral, né? Começando aqui o texto, em busca do nosso progresso, reencarnamos inúmeras vezes até atingir o mais alto grau de perfeição que comporta nosso planeta,
Cada reencarnação temos desafios que se traduzem em lições a serem feitas. Mas o que significa lições a serem feitas? O nosso planeta é semelhante a uma escola com seus vários graus de ensino e diversos tipos de alunos. Todos, sem exceção, começam seus estudos pelo nível mais baixo, porém, à medida que assimilamos os estudos correspondentes, a cada série somos promovidos à série seguinte. Realmente, né, nós estamos que nem numa sala de aula. E estamos junto com pessoas do fundão, a pessoas interessadas em estudar, tem os nerds, que nem na escola, na segunda série lá, tem um grupinho que gosta de jogar vôlei, o grupinho que só gosta de uma aula X, um que é bom na aula de matemática. Então tem essa diversidade de pessoas aqui no nosso planeta, né? Então, e a gente escolhe com que grupo a gente vai ficar. No caso aqui, a gente escolheu o grupo espírita. A gente está aqui numa turma de pessoas que têm uma afinidade com o espiritismo e estamos tendo esse exercício, essas reflexões para poder a gente se melhorar como ser humano, como espírito. E esse grupo que a gente escolheu é esse grupo que a gente vai nos desenvolver nessa encarnação, por exemplo, né? E aí uma analogia à escola. Aí vamos seguindo um pouco, vai falar mais um pouco sobre essa escola, que é a escola da Terra, né, do planeta Terra. Há alunos que desejam ardentemente aprender, outros que os fazem para fazer, e uns que odeiam estudar e preferem se divertir. Vê-se então todos se encontram no mesmo caminho, ou seja, do aprendizado, porém cada um trilhando determinado percurso da estrada. Todos têm grandes lições a aprender e outras a serem refeitas, estando em processo de evolução. As lições a serem refeitas são aquelas que apresentam maior dificuldade de assimilação. Dessa forma, nós temos que nos empenhar mais, estudar com mais afinco, fortalecer nossa vontade de aprender a fim de atingir nossa meta. Nessa analogia da escola, né, aí tem pessoas que não querem estudar, que só querem ir lá para se divertir, para zoar, né, com os bens materiais. Tem pessoas que passam a vida inteira sem rezar um Pai Nosso, a vida inteira. Tem pessoas com 60 anos que nunca parou para poder ter uma autorreflexão, para poder pensar em ser uma pessoa melhor. Ela só vive a trabalho, só vive para coisas materiais, e ela vai embora, ela morre, e aí ela não tirou nenhum proveito da encarnação, porque ela ficou o tempo todo só pensando em coisas materiais, coisas que ela não vai levar para o outro lado. Esse é um aluno que repete de ano, né? Que não aprendeu a ler e escrever. E aí a gente precisa aproveitar essa oportunidade que estamos aqui encarnados, né? Que estamos na sala de aula, e tirar proveito das tarefas, dos exercícios que vem para a gente, né? Então a gente tem que ser esse aluno interessado, né? Quanto tempo do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, a gente se dedica a ter uma autorreflexão? A gente se dedica ao nosso lado espiritual, comparado ao tempo que a gente se dedica a trabalho, se dedica a outras coisas materiais, a outras né, comparando as porcentagens, quanto que é? 50%, 90% por 10% ou 100% do tempo? A gente não, porque a gente dedica aqui umas 2 horas da semana aqui, né? Mas uma porcentagem a gente se dedica para estudar, isso é muito bom. A gente presta atenção no que o professor na sala está falando e a gente tenta pegar alguns assuntos, pesquisa, assistir rádio e novela, ler alguns livros, e são coisas que vão causando reflexões para no dia da prova a gente ver se a gente consegue tirar um 10, né? Então o 10, a prova é exatamente essa prova que a gente tem na vida, né? Da gente poder ser mais paciente, trabalhar a caridade na prática. Aqui a gente só está recebendo as informações, a gente está sabendo essas reflexões, né, recebendo essas informações, e lá no dia a dia que a gente vai colocar em prática e ver que nota a gente vai tirar, que é quando alguém vir te xingar, brigar com você, e como que você vai reagir, né? Você vai reagir de uma forma, né, serena, equilibrada, ou você vai reagir na pedrada de novo, né? Então, são os exercícios da nossa vida que vem, tá? Tipo, eu lembro que na época que eu estudava, eu só queria tirar a média. Eu fazia, tipo, eu chegava lá, eu já atingi a média. Eu chegava no professor e perguntava, eu já atingi a média? Ele, não, falta esse trabalho. Aí ia lá e fazia o trabalho. Aí eu atingi a média. Beleza, agora eu tenho nota para passar. Ele, sim. Aí eu não fazia mais nada. Só ia ver a aula. Eu fiz isso a vida toda.
A diferença é que a gente também aqui pode querer fazer a média. A média, não sei qual que é a média nossa, né? Espiritual, né? Mas se a gente for querer fazer a média somente o básico, a gente vai ser o básico. A gente vai evoluir o básico também, né? Porque quanto mais a gente aprender, mais lá no mercado de trabalho, que é na prática, a gente vai estar mais capacitado para poder enfrentá-lo. Se a gente fez só a média, a gente não vai estar vai estar mediamente, de forma média capacitado, né? Se a gente tirar 10, se a gente for, né, além do que a gente, né, do que precisa, a gente vai tirar um 10, não vai tirar um 5 na prova prática, né? Não, minha média é 7. 7 para mim é ótimo. Nossa, eu tirei 7. Não faço mais nada. Mas aqui no Espiritismo já tem. A gente vai falar um pouco sobre essas notas, na prática, né, das virtudes e dos vícios. Agora vamos falar dos vícios. Vícios e virtudes. Né? Os vícios representam as lições a serem feitas em nossas vidas. Para tanto é importante o autoconhecimento que identifique sua realidade, seus vícios, assim como as virtudes que eventualmente possua. Quais são, como identificá-los, qual possui. Então, a nossa provinha do dia a dia é saber qual que é os nossos vícios. Então, às vezes você tem um vício e você está tão no automático que você nem se reconhece. Uma pessoa, você fuma e não se acha um fumante. Você usa droga e não se acha um drogado. Você toma cerveja e não se acha um alcoólatra. Você come que nem um louco e não se acha um guloso. Então, o primeiro passo é realmente identificar o que a gente tem de vício para poder a gente reformar. Esse autoconhecimento é extremamente importante, né? Então, a gente aqui, né? Essa é a pergunta. Quais são os nossos vícios? Né? Cada um aqui, né? Pensa aí, quais são os meus vícios que eu reconheci? Quais são os vícios que eu não reconheci? Eu estou dando um braço a torcer para falar que eu não tenho esse vício, mas eu tenho. Então, é uma forma é a nossa prova. A nossa encarnação chegou com esse vício e ele está escancarado para a gente resolver ele. Ele está acabando com a nossa saúde, ele está acabando com a gente, com a nossa felicidade. Então a gente tem que resolver ele. Ele é a nossa verdadeira prova dessa vida aqui. Esse é o vício. E aí, a gente pode transformar esse vício em uma virtude. Vamos falar da virtude. São todos os hábitos que levam o homem para o bem. É uma disposição adquirida voluntariamente para o bem e consiste na boa qualidade moral do homem. Excelência moral, força interior, retidão, austeridade, né? Então, o oposto aí do vício, a gente pode transformar um vício em uma virtude. Eu era um fumante, deixei de fumar, então, e agora eu ensino as pessoas, eu inspiro as pessoas a não fumarem. Então, eu sou uma pessoa que superou na vida, ganhei essa virtude, transformei um vício em uma virtude e ainda estou praticando a caridade. Aí eu estou falando de vício muito normal, né? Tem vários tipos de vícios, vários tipos de defeitos que a gente precisa, né, resolver, seja moralmente, né? E, e, e de outras formas materiais, de doação, todas outras coisas, né? De egoísmo, tem várias outras coisas que a gente vai falar mais adiante aí, tá? Que é para a gente resolver. O vício é a ausência da virtude, assim como o mal é a ausência do bem, né? São ações que tendem para o mal, os costumes censuráveis, os hábitos perniciosos, entre os quais fumo, a gula, o álcool, os abusos sexuais. É que nem defeito, né? Consiste nas imperfeições devidas às leis morais, como o orgulho e seus filhos, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a malevolência. Então, isso aí são as provinhas que a gente precisa resolver, que todo mundo tem alguma coisa disso aí. E muito mais, né? Que não está nem descrito aí. E a gente sabe que coisas que a gente pode resolver. E aí todas as virtudes são louváveis, que é ao contrário, porque implicam no cumprimento da lei do progresso. As pessoas que fazem o bem espontaneamente, isso é um sinal de progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. E aí é bom a gente frisar isso, essa diferença, que nem naquela imagem lá que estava lá o equilibrista lá, da coisa do positivo e o negativo, né? O cara fazendo a virtude, o negativo, esse equilíbrio, porque defeitos todos nós temos. Todos nós temos qualidades também, né? Por que a qualidade é importante?
por que o autoconhecimento é importante? Porque a gente consegue reconhecer o que é bom e o que é ruim na gente. E por que é importante reconhecer o que é bom? Não é porque é pra gente ser metido, eu sou muito bom em matemática, eu sou o cara. Não, é muito bom a gente saber as nossas virtudes para a gente ter uma autoconfiança. A gente não se sentir uma pessoa imprestável, a gente não se subestimar, a gente não se ficar debaixo da mesa chorando. A gente precisa reconhecer que nós somos deuses, né? E nós somos capazes. Eu parei de fumar. E agora eu estou ensinando pessoas. Então isso é uma qualidade, é uma virtude minha. E aí me dá força para poder ir contra e resolver esses vícios, esses problemas que eu tenho. Porque eu já resolvi um, né? Todo mundo aqui, for parar para pensar, teve coisas que você fazia muito ruim, você fazia fofoca, você fazia qualquer coisa. E de repente você transformou isso numa coisa boa. Então a gente não pode esquecer isso. Todo mundo aqui tem que lembrar das coisas que vocês resolveram nessa encarnação já, né? E que vocês ganhem essa autoconfiança para poder enfrentar os outros defeitos, os outros vícios. Vejam isso como um exemplo, uma inspiração de vocês mesmos, de que vocês conseguiram superar algumas coisas e pode superar outras. Então é isso que é importante estar falando. E a coisa da virtude espontânea é quando você é honesto, por exemplo, e você é honesto espontaneamente. Você vai lá, tem que pagar a pessoa, o serviço e tal. Você não parou em nenhum momento para tirar vantagem, para passar rasteira nessa pessoa. Você agiu de uma forma correta, porque é da sua índole, é da sua base. Você nem parou para pensar em tirar vantagem dessa pessoa. Por quê? Porque você já está com a honestidade enraizada, já está resolvida. Já é uma virtude sua, talvez, que nem está dizendo aqui, de outras vidas que já foi resolvido. E isso não tem mais prova a se passar, porque você é uma pessoa honesta e ponto. Está resolvido. Agora, se você for fazer alguma coisa com uma pessoa e você pensar, se eu ganhar um pouquinho a mais, e se você tender a querer ter uma maldade ali, é sinal de que, mesmo que você não haja na maldade, mas você pensou nessa possibilidade, é sinal de que tem algo a se reformar. É sinal que você tem algo a aprender disso, né? A pessoa que tem a virtude, aquela pessoa que doa sem nem pensar, ela está bem resolvida na doação. Agora a pessoa que doa, fala, eu não estava muito afim, tava... É porque você precisa resolver isso, né? Então aí aos poucos a gente vai... Aí a gente percebe o que... Se a gente for pensar dessa forma, a gente percebe o que está bem resolvido na gente e o que ainda falta melhorar. E o que está muito mal também, né? Tipo, todo vício dá para virar uma virtude? Todos os vícios. A melhor da humanidade seria uma humanidade sem egoísmo, sem vícios, sem defeitos, né? A gente está num progresso. O nosso fim é ser perfeito, né? Que nem Jesus. Sim. Mas, para isso, a gente precisa de deixar de lado, aniquilar, né? Acabar com esse vício, acabar com o egoísmo. Eu acho assim... Tipo, só tem que equilibrar o vício. Tipo, o vício ele tá pendendo para o lado ruim. Não é equilibrado, ele tem que ser extinto. O vício, para os espíritos mais evoluídos, ele é visto como coisa de criança. Vício, tipo, em cerveja, em álcool, vício em cigarro. É como se fosse uma criança mimada que não gosta de comer comida, só quer comer besteira. É o vício. Os espíritos que beleza. mais elevados enxergam a gente dessa forma. Olha lá, a criança lá querendo comer o docinho, só comer besteira. Então, quando a gente se tornar adulto, se ficar maduros, a gente vai ver que isso não vai agregar, isso faz mal para a nossa saúde. A gente vai ver que isso aí não faz bem. Os vícios em geral, estou dizendo os mais comuns, o cigarro. O médico estuda que recomenda para os outros não fumar, que faz mal, ele já viu o corpo aberto lá, viu o pulmão todo preto, ele sabe que o negócio dá problema, dá ruim, mas ele vai lá e fuma. Né? Não é por falta de conhecimento, vamos dizer assim, cara de pau, né? E tipo... você vê... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, tá de boa. Só para ver como que a ciência, né, e a espiritualidade tá ali, lado a lado, né, tá conectado. Na minha terapia, quando eu chego para minha psicóloga e falo, mas tem vontade, não sei o que, ela fala assim, criança, né, temos que tratar dessa criança, virar a chave, se tornar um adulto saudável, que um adulto não tem
essas vontades, essas necessidades, né? De algumas coisas que eu levo para ela. Então ela fala assim, você tá no modo criança. Então, tipo, tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, né? Na aula. Eu não sabia que os espíritos evoluídos tinham essa visão da gente, e é interessante, né? Ver como que tá aqui. Geralmente, às vezes a gente tem um comportamento, acha que está sendo super adulto, mas não, está sendo infantil, né? Está sendo uma criança, de certa forma, mimada mesmo, com a situação. Porque se você for parar para pensar, a gente está se matando com esses vícios, né? Sim. Não é inconscientemente, às vezes, né? Às vezes você É. sabe, porque muitas vezes, né? Tem o suicídio inconsciente, né? Que nem o exemplo do André Luiz, e tem o consciente, que você sabe que você vai morrer e você tá lá fazendo. Então, É, tem vários. Então você acha que isso é tipo, uma infantilidade? Normalmente o vô lá, o seu vô, pessoa mais velha, que é meio carrancuda, não quer. Você fala, vô, não faz isso que vai fazer mal para você. Não, não, não vou fazer. Ele faz escondido, sabe? Uhum. né? Vendo que faz O cara mal. de 80 anos fazendo isso. Aí você fala, meu Deus, você está se matando, não faça isso. Aí parece uma criança, então. Uma É, criança idosa. Já está largada. Já. Então é assim que a gente age também. Na nossa vida. verdade. Muitas coisas que a gente sabe que está errado, está fazendo errado, e a gente não quer resolver. Então aqui é essa reflexão que a gente está causando aqui. A gente tomar vergonha na cara e resolver umas coisas que a gente, principalmente as coisas que a gente tem consciência que está fazendo errado. É aquela frase do Emmanuel lá: disciplina, disciplina e disciplina. Enfim, mas são vários assuntos, vários aspectos, então eu só estou dando exemplos por enquanto, né? Não, se a gente for entrar a fundo mesmo, a aula não termina hoje, não. Pô, a gente nem passa pelos outros temas. Bora. Por isso que os Já bons falou. sentimentos têm um esforço com suas ações parecerem simplíssimos. O bem se torna um hábito. Devidas são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Há pessoas que demonstram um desinteresse natural pelas coisas materiais, no entanto, o descuido irrefletido dos seus bens constitui sempre falta de juízo. A riqueza, do mesmo modo que não é dada a uns para ser aferrolhada, um cofre forte, também não é a outros para ser dispersa ao vento. Então, aqui eu também está falando da riqueza não só material, né? Da riqueza espiritual, da riqueza da encarnação, da nossa saúde, do carinho que nós recebemos dos nossos pais, pode ser também. Coisas que nós recebemos de graça como um presente e às vezes a gente não aproveita. Ou a gente coloca no cofre, ganhou um pudim. Aí você pega o pudim e você vai deixar. Eu não vou, eu gostei tanto desse pudim que eu nem vou usar o pudim, vou deixar ele estragar, até estragar. E deixa lá na geladeira até estragar e nem comeu. Aí você se apegou tanto que você nem usou. Ou você pega e come tudo ele de uma vez, ou joga no chão, ou joga fora. Ou não, ou você é uma pessoa equilibrada. Você pega uma fatia daquele pudim, come e guarda para amanhã. Amanhã o amor, aí tá um exercício do amor próprio. Fala assim, ó, o Wagner de amanhã vai querer comer um pudinzinho, ele vai um pedacinho desse aqui, então eu vou guardar para ele. Não vou comer que nem um doido agora, para amanhã eu ficar com vontade de novo. Então eu vou usar esse presente com equilíbrio. E é assim que a gente exercita um amor próprio também, né? Que a gente saber utilizar todos esses recursos que Deus nos deu e utilizar de forma equilibrada, moderada, sem segurar demais e sem desperdiçar, de forma equilibrada. E aí, melhor do que isso é você que vai falar aqui, é você, além de guardar o pudim para você comer amanhã, por que você não pega um outro pedaço e dá para outra pessoa? Que aí você já pratica a caridade também, né? Você come um outro pedacinho amanhã, corta outro pedacinho e dá para outro de graça. Aí aqui, ao contrário disso, você vai lá e vende o que é de graça. Deus te deu a mediunidade, aí você vai cobrar por essa mediunidade. Deus te deu vários benefícios de graça e você vai utilizar isso para benefício próprio, né? O que é de graça, dá de graça o que vem de graça, né?
Deus te dá presente, tantas pessoas te dão presente. A sua mãe te dá carinho, te dá amor, aí você vai cobrar para dar carinho, para dar amor para outra pessoa. Você não vai repassar isso de graça. Sua mãe te deu educação, você vai dar má educação para as outras pessoas, ou você vai cobrar por isso, né? Não estou dizendo no mérito de trabalho, só estou dando uma analogia, tá? Representa um depósito de que todos terão de prestar contas, porque terão de responder por todos o bem que poderiam fazer e não fizeram. Em todas as áreas poderiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Procede como um egoísta todo aquele que calcula que ele possa cada uma das suas boas ações render na vida futura. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Então é mais ou menos isso aí que eu estou falando, da gente saber guardar esse pudim, compartilhar esse pudim com um pedacinho para outra pessoa, utilizar esses recursos que nós recebemos de graça, não só material, mas também espiritual, como, né? Até aqui a gente está aprendendo essa aula, alguém está passando por um problema, a gente tem a paciência de ouvir, de poder orientar, de passar alguma palavra do nosso conhecimento, né? É útil que nos oferecemos por adquirir conhecimento científico, pois isso não põe em condições de auxiliar nossos irmãos. Nos intervalos das encarnações, aprenderemos uma hora o que na Terra exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil, todos contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que evoluir e fazer com que o progresso se efetue em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam no desenvolvimento do espírito. E dois homens ricos que empregam suas riquezas exclusivamente em gozos pessoais, o mais culpado é aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. É bastante informação aqui nessa tela. A gente está aqui também para aprender intelectualmente. E a gente aprendendo intelectualmente, a gente vai ajudar a sociedade, vai ajudar os nossos irmãos. A gente está aqui aprendendo o espiritismo, está tendo essas informações, esse plano, aí depois vai vir uma pessoa chorando, falando que viu o espírito, que estão assustando ela, e a gente vai saber como suportar, como falar, como entender. Então a gente vai saber como orientar. E se a gente se omitir, né? A gente tem a informação, a gente vai omitir a informação, né? Ou a gente vai se predispor a ajudar essa pessoa. Então, o intelectual, o científico, tudo isso é para poder ajudar as pessoas, para ser compartilhado. O conhecimento está aí para ser passado adiante. Vem de graça, vai de graça. Senão, a gente não evolui também como sociedade, né? Todo mundo ajuda. O tanto de espírito que teve, tanto de encarnado que teve, para ter a vida que a gente tem hoje, ter essa online aqui. Tem computador, tem internet, tem ar-condicionado, tem geladeira. O tanto de gente que encarnou para poder desenvolver tudo isso que a gente tem na vida de hoje, né? E se eles não tivessem querido, né, buscar conhecimento, querer evoluir intelectualmente, a gente não teria nada disso hoje. Então, outras pessoas, muitas encarnações, contribuíram para a gente ter a vida que é hoje. Então, a gente também tem que fazer parte disso, né? Não ser preguiçoso e poder contribuir com a sociedade né, e não guardar o conhecimento para nós mesmos, né? Poder passar adiante. Aí aqui está falando também um progresso que ajuda o desenvolvimento do espírito também, né? Os conhecimentos. É uma coisa que é interessante que ele fala aqui que aprendemos uma hora lá no plano espiritual pode exigir anos de aprendizado aqui encarnado. Simplesmente porque aqui a gente está em condições bem desfavoráveis para poder aprender, né? Eu aqui, para eu poder aprender a mexer, eu tenho que comprar uma placa de vídeo aí, R$ 12.000 a placa de vídeo, tá? Né? Pago 60% de impostos. É uma pressão social para eu poder, é uma dificuldade para poder ter as coisas, conseguir as coisas aqui, tudo é difícil aqui, né? Agora lá no plano espiritual não tem essa necessidade material, essas limitações materiais que a gente tem aqui, que é mais difícil, né? Então lá a gente aprende mais rápido do que aqui, né? Obviamente porque lá a gente está em melhores condições, né? Aí tá aqui falando mais daqui de baixo, dois homens ricos que empregam suas riquezas. Aquele que tem mais conhecimento. Eu vou voltar àquele exemplo Eu vou passar para o próximo slide, eu vou falar o exemplo, tá? A dor que nem o alívio procura dar, ele a conhece, porém, com frequência sucede, já dela não se lembra. Cuidado ao observar as imperfeições alheias, porque isso é falta com a qualidade. Eu vou parar por aqui. Aí, que nem aquela história lá que eu falo dos moleques lá do Lava Rápido lá, que toda vez que eu vou lá, eu tenho uma empatia por eles, porque eu já trabalhei no Lava Rápido e eu sei como é ruim, é muito difícil ficar trabalhando o dia inteiro lá para ganhar R$ 5.
e aí eu tenho uma empatia por eles, né? Natural. E, e aqui está falando justamente isso. E se você trabalhou, se lascou pra caramba para trabalhar no Lava Rápido, e aí mesmo assim você passa lá no Lava Rápido e não tem essa empatia, esse senso de não estou falando de dar caixinha, é só ter essa consciência de que ele é um ser humano, que a vida dele está difícil e tal, essa consciência, essa empatia, né? Às vezes a gente não aprende isso e provavelmente lá numa outra encarnação a gente vai trabalhar o dobro no Lava Rápido para poder aprender a valorizar eles, entendeu? Você Então, passou pela prova? eu tenho uma empatia pelos moleques Sim. do Lava Rápido. Então, Agora você não tem mais que trabalhar no Lava Rápido. eu não vejo ele com desdém, com eu respeito, né? Aprender a respeitar e a observar o esforço do próximo. Acho que isso eu aprendi quando eu olhei quando eu trabalhei no Lava Rápido, porque eu vivi aquilo e eu sei que aquilo merece ser reconhecido. Então, eu acho, não sei se completamente, mas eu admiro, particularmente, né? Mas estou falando aqui do mundo perfeito, né? Que aí eu já não sei. O meu exemplo é entregador. Eu entrego pizza, eu entrego tudo, tá ligado? Aí eu fico, mano, ninguém dá caixinha. Toda vez que alguém vem entregar alguma coisa pra mim, eu dou pelo menos R$ 3, tá ligado? Sabe lá no iFood? Tem a opção, oferecer uma gorjeta. Tipo, se eu tiver condição, eu dou R$ 10, mas se eu tiver com pouca grana, eu dou pelo menos R$ 3. Que fala, mano, é alguma coisa. Mas você sabe que não é só material, né? Não é só caixinha. É só você observar para aquele cara e ver que a vida dele não é fácil, que ele merece respeito, né? Que ele é um ser humano, que ele é o seu irmão. Enxergar ele como seu irmão já é suficiente, não precisa nem dar caixinha. Se você não tem condições, obviamente. Esse ato de pensar, de olhar, observar como homem, é um sinal de que você aprendeu alguma coisa com isso, né? Porque da mesma forma que eu estou xingando o motoboy que está passando aqui, que cortou meu carro, eu estou xingando, ah! Aí eu venho domingo aqui, 11 horas da noite, chovendo, peço uma pizza, aí vem um motoboy todo molhado aqui, todo lascado, entrega a pizza para mim, eu fico, mano, eu estou xingando esse cara que está trabalhando até agora, né? Então, é nessas horas aí que a gente tem que dar uma ligada nessa observação, né? Pior que, tipo, o pessoal ele só fala, nossa, você tá atrasado 2 horas. Mas, tipo, não vê por que você tá atrasado, tá ligado? Só tem você e tinha 10 entregas pra fazer, tá ligado? A sua era a última. Então, aí, normalmente, só passando no seu lugar para poder entender que você tem sua dificuldade, né? As pessoas têm dificuldade, é que nem a que diz, né? Aprender no amor ou na dor, né? Aprender no amor é poder não precisar vivenciar o que você viveu para poder observar e ter uma sensibilidade. Aprender na dor é você viver e se lascar igual você para poder ver que é difícil. Entendeu? Aí depois, na outra parte aqui, que é cuidar a observar as imperfeições alheias, porque isso é falta com a caridade, que é o que a gente está falando agora, né? Ficar olhando dos outros é fácil, né? Se eu fizer, porém, auxiliar o próximo para que se possa evitá-lo, esse estudo pode lhe dar alguma utilidade. Importa não esquecer, porém, que a indulgência para com os limites de outro é uma das virtudes contidas na caridade, né? Você apontar, ver o problema dos outros, que a gente aqui tá abrindo o jogo, né? A gente está aqui tendo um autoconhecimento da gente, do que a gente tem de virtude e do que a gente tem de vício. E não é porque você tem a virtude que você é uma pessoa honesta que você tem que desejar a morte para quem não é honesto. Não é porque você é o bambambam, bam, bam, que faz o curso aqui de espiritismo, é uma pessoa santa, maravilhosa, que faz oração, que você tem que ficar apontando o dedo para os outros que não estão fazendo a mesma coisa que você. Não é porque você subiu um degrau que você vai chutar as pessoas lá de baixo. Pelo contrário, já que você subiu um degrau, você está em condições de ajudar a outra pessoa que está lá embaixo. Aí você vai estender a mão para o rapaz que está lá no degrau de baixo. Não ficar julgando, chutando e falando, achando especial do degrau de cima, porque aí, né, a gente vai a degrau abaixo, a escada abaixo. Antes de censurar aí, continuando, censurar a imperfeição dos outros, veja se não poderei dizer o mesmo, tratar depois de possuir qualidades opostas aos defeitos após criticar os nossos semelhantes, esse é o meio de vos tornar superiores a ele. Se lhe censurais a avareza, seja generoso, se for orgulhoso, seja humilde e modestos, se for aspareza, seja brando, se for pequenez, seja grande. Numa palavra, fazer de maneira
que não se vos possam aplicar essas palavras. Jesus vê o arqueiro no olho do seu vizinho, não vê a trave no seu próprio, né? Que é o que a gente está falando, né? A gente vê todos os defeitos dos outros, mas não está vendo o nosso próprio. E aqui a gente está refletindo no nosso próprio, né? Estamos tentando olhar para a gente mesmo aqui, esquecendo um pouco o problema dos outros. Vamos ver um pouco o nosso problema. A princípio, o princípio que dá... Agora vamos falar das paixões, né? O princípio que dá origem às paixões não é o mal quando bem dosado. E pode levar o homem a grandes feitos. O perigo da paixão está no excesso da vontade descontrolada. Isso que o princípio que dá-lhe a origem foi posto no homem para o bem. O abuso que dela se faz é que causa o mal. As paixões são como um automóvel que só tem utilidade quando governado e se torna perigoso desde que possa a governar. Uma paixão torna-se perigosa a partir do momento em que não podemos governá-la e que resulta um prejuízo qualquer que vos mesmos ou para outrem. Né? Aqui vai falar da paixão e depois vai falar do egoísmo. Mas a paixão é um extremo acima, né? Passou do ponto. A pessoa já fica cega. Ela já faz coisas sem ter razão, sem ter conhecimento, ela foge de si, foge do equilíbrio. Então, é uma pessoa que afoga outras pessoas e ela fica inconveniente. Ela avança o limite e causa desrespeito para as pessoas, pode ser na possessão, pode ser nos ciúmes, pode ser na paixão por objetos, paixões por pets, até por pets, por que não? Eu gosto de cachorro, mas tem gente que gosta tanto de cachorro, que gosta mais do que o filho, que trata melhor do que o esposo, trata melhor do que ela mesma, né? Então, a paixões a gente se esquece do nosso amor próprio, né? E fica totalmente se entregue a uma coisa e ela esquece de pôr a linha e saber que ela precisa amar ela também, não soltar tudo assim, que nem um louco, que nem uma pessoa doida. A paixão é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento, está no excesso e não na causa. Esse excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão se aproxima do homem da natureza animal, afasta da natureza espiritual, comentário do Kardec, né, no livro dos Espíritos. A gente fica parecendo animal, né? Porque como a gente fica irracional, né? A paixão e a raiva, né? Esses sentimentos primitivos, eles ficam lado a lado ali. É muito fogo, né? É uma coisa muito fácil para se explodir e fugir do controle. Então, fica parecendo, a gente perde a razão, né? Perde o raciocínio e age por impulso para tudo. Isso faz mal para a gente, né? E ao contrário da paixão, que eu entendo também, que acho que é mais grave ainda, que é o egoísmo, né? É a fonte de todos os vícios que caracteriza a imperfeição humana. Dele deriva a ambição, que também tem os ciúmes, a inveja, o ódio, e todas sortes dos males que infelicitam a humanidade pelas mágoas que produzem, pelas dissensões que provocam e pelas perturbações sociais que dão ensejo. O egoísmo funda-se num sentimento exagerado sobre si mesmo, no qual a pessoa deseja que o mundo gire em torno de si, ela é o centro das atenções. Essa chaga da humanidade deverá desaparecer da Terra porque impede seu progresso moral. A paixão está lá em cima. O egoísmo eu vejo como lá muito embaixo, né? A paixão se doa assim, de uma forma explosiva e irracional. O egoísmo já não, já pensa demais em ter tudo para mim e ter todo o benefício para mim, já não pensa no próximo de jeito nenhum, é tudo meu. Tudo sou eu sou especial, eu sou maravilhoso. Então, é dessa forma que a gente tem que extinguir esse sentimento frio, né? Porque aqui, como fala, né, a chaga da humanidade que está impedindo o progresso moral. A partir do momento que a gente for aniquilar o egoísmo, né, o planeta vai ser muito mais fraternal, né? As pessoas vão se predispor a ajudar as outras de uma forma automática, que nem a gente estava falando lá. Quem já está resolvido, quem é honesto de forma bem resolvida, ela faz de uma forma automática que ela nem percebe que é uma virtude, até faz direto. Então, quando a gente não tiver o egoísmo, só viver em uma função equilibrada para o próximo, a gente vai agir de uma forma automática. Nem vai perceber todas as virtudes que nós temos. E o mundo vai fluir bem melhor, porque todo mundo vai querer ajudar todo mundo. Ninguém vai querer ver os outros passando fome, todo mundo vai se movimentar
É que nem de novo, o churrascão lá, tá todo mundo no churrasco lá. Você não pediu para ninguém lavar a louça. A pessoa estava lá, viu que estava cheio de louça, foi lá, se predispôs a lavar a louça. Ninguém pediu, ninguém brigou. Viu que a pessoa está sozinha carregando o negócio, vai lá e ajuda ela, sem ninguém pedir, ninguém falar nada. Por quê? Porque existe ali um consenso coletivo, fraternal. As pessoas não pensam só nelas, em ficar sentada esperando a comida chegar. Ela pensa que tem trabalho, ela tem uma sensibilidade que existe um trabalho em volta, que tem outras pessoas que estão sobrecarregadas e que eu preciso contribuir. É esse senso de coletividade, de contribuição, que vai levar a sociedade a ser um lugar melhor, sabe? Saber entender o motoboy, por que ele chegou atrasado, saber entender o carinha do lava rápido, tudo isso vai contribuir para uma sociedade melhor. Mas vamos reconhecer todo mundo. Vai ver que todo mundo tem o seu esforço. E aí, consequentemente, vão reconhecer o seu esforço também, porque vai ter outras pessoas que pensam igual a você, né? Ao espiritismo cabe a tarefa de fazer elevar-se na hierarquia dos mundos. Portanto, o egoísmo é o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem seguir, dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada qual dedique toda a sua atenção em combater a si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, o filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Então é que eu estou falando, né? Olha o mundo como vai ser melhor quando a gente não tiver o egoísmo, não tiver esse orgulho, né? Vai ser um mundo que vai estar longe dessas misérias, dessas dificuldades. Vai todo mundo reconhecer todo mundo e a gente tem que fazer a nossa parte de tentar limpar isso dentro da gente, né? E tentar sempre utilizar o que a gente tem de melhor, né? As nossas virtudes, converter os vícios em virtudes, os nossos defeitos em qualidades, com a caridade, todas essas outras coisas, né? Vai fazer esse mundo bem melhor. E por que esse mundo que, né, elevar-se na hierarquia dos mundos, vai tornar esse mundo aqui, ele vai fazer parte de um mundo melhor, né? Porque assim, se você não resolver isso, você vai continuar no mundo de provas e expiações, né? Se você resolver, você vai para um mundo melhor, mais fraternal. É que nem aquela panelinha de amigos do bem, né? Aqueles amigos super legais, super gente boa. Eles não vão querer colocar uma pessoa que é ladrão lá no meio. Porque todo mundo aqui é gente boa, todo mundo aqui é honesto. Eu não vou colocar um ladrão aqui no meio, porque senão ele vai roubar todo mundo. Aí esse mundo novo que a gente vai entrar, não vai poder entrar ladrão. Então, se você é ladrão, você vai ficar com os ladrões. Você não vai ficar... Cada um na sua casinha. Então, cabe a gente não ser ladrão, não ser essa pessoa problemática, que a gente vai ser bem-vindo num mundo um pouco melhor, com pessoas da mesma sintonia que a gente, né? Porque assim, vai virar a série, tá na segunda série. Quem saber ler e escrever vai partir para a terça série. Quem não aprendeu vai repetir e vai ficar lá para trás. Só vai passar quem realmente tirou o 10 lá. Não o cara que tirou 5, 7, que acha que só dá média. Ah, mas o 7 passa, hein? O 10 passa, mas o 7 também. Tô zoando. Corre atrás do 10. Não preciso do 10, o 7 tá bom. Porque a gente vai te zoar muito ainda por isso, viu? Não fica bravo, não. Nada, a minha média é 7, 9,5 nem rola. Olha lá, o egoísmo. Os filhos do egoísmo, a inveja, o orgulho, a ambição, a vaidade, o mentir. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. O egoísmo cresce com a civilização e parece até que essa o excita e mantém. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. É preciso que o egoísmo produza muito mal para que se faça compreensível a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens se despojem do egoísmo, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, que nem a gente está falando, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Um negócio que é interessante a gente parar para pensar, aqui falou aqui, o egoísmo cresce com a civilização e parece que essa excita também. Parece que a gente nasceu num ambiente que excita o egoísmo, que nos ensina o egoísmo. Ninguém ensina a gente para ser caridoso, para ser amoroso com o próximo. A sociedade, até o próprio capitalismo, ele coloca a gente numa condição de competição de que a gente tem que ser o meu e dane-se os outros. A gente vive numa sociedade que pensa assim. E quem quer ser caridoso, quem quer ter essa fraternidade com o próximo, ele tem que ser muito resistente, porque a tendência é sempre você querer pensar em você mesmo. As forças estão muito fortes para você ser egoísta.
Então, se você, isso é uma verdadeira prova, porque tá tudo crescendo para você ser egoísta, cara, para você só pensar em você mesmo. Porque, poxa, se você pensar só em você mesmo, você vai ter um carro melhor, porque você não vai dar dinheiro para ninguém, você não vai ajudar ninguém, você vai ter tudo para você, pô. Você não vai dividir o seu pudim, você vai comer o pudim sozinho, só você. E assim, aí você não vai pensar, vai passar por cima de todo mundo e vai ter vários benefícios ilusórios, né, que a sociedade fica colocando pra gente, né, de, ai, tem um carrão, tem uma casona, tem não sei o que lá, blá, blá, blá. E de repente você morre e você não leva nada disso, cara, pra quê, né? Então, a sociedade, ela nos pressiona para ser egoísta e a gente não pode cair nessa armadilha, a gente tem que ser resistente e saber, né, equilibrar as coisas para a gente sobreviver, para a gente, né, o nosso mérito de trabalho, etc. Mas também saber aprender a doar, aprender a agir com caridade, principalmente na condição mental, né? É que nem tem acidente lá na Turquia. Você pode muito bem falar, dane-se, não é comigo, é lá na Turquia, pô. Não vai me influenciar nada. Isso é um egoísmo puro. Agora, uma pessoa caridade, nossa, Deus abençoe aquelas pessoas lá da Turquia. Não vai mudar nada na vida dele, mas ele está elevando o pensamento para aquelas pessoas lá do outro lado do mundo, né? Enxergando ela como irmãos. Esse é um exercício muito bom, né? Reconhecer ser verdadeiro é o caracteres do homem do bem, né? O homem de bem pela sua elevação espiritual, que é provocada pela compreensão da vida espiritual e pelas suas atitudes evidenciadas na prática da lei de Deus, ou seja, das leis morais. Os espíritos são seres imortais criados por Deus e possuem uma destinação gloriosa e perfectibilidade. Para efetivar esse itinerário, são dotados dos recursos e talentos incontáveis, quais a razão, o amor e o livre-arbítrio. Assim, o espírito vai gradativamente realizando sua caminhada evolutiva, errando e acertando, formando sua bagagem de conhecimento pessoal intransferível, a qual Jesus se refere como verdadeiro e que a ferrugem nem a traça consomem, que é algo que a gente está falando também, né? Porque você vai trabalhar nesse mundo capitalista, nesse mundo de ilusões, de fanatismo, não sei o que lá, e não vai levar nada disso. O que vai levar é realmente o que você aprendeu, né? De uma forma de autoconhecimento, de reflexão, de querer ser uma pessoa moral, moralmente mais evoluída, se evoluir, né? Se reformar. É isso que vai levar as amizades, as afeições amorosas, sentimentais, o respeito, essas coisas que são intangíveis, né? O amor que a gente vai levar, né? Isso que faz um homem, o homem de bem é isso. Não é o homem de bem, não é o homem de bem, não é aquele que tem muito dinheiro, né? O homem de bem é o que tem o rico dentro dele, né? Como espírito, né? Nessa caminhada, as pessoas acham que o homem de bem é o homem que tem muito dinheiro, né? O cara tem muito dinheiro, ele é um cara bom, então. Não, não é bem assim, né? Nessa caminhada, vão estruturando os sinais e evidenciar o progresso já alcançado pelo espírito e tal. Aqui vai ficar repetindo muito o que já foi falado, senão vai ficar muito tempo, essa aula está muito texto. O homem bem busca continuamente uma alta avaliação de si mesmo para conscientizar dos seus atos, ele pratica a lei da justiça, e falando do homem do bem ainda, né? Como que ele vive, né? Pratica a lei da justiça, amor, caridade, suas mais completa pureza, valendo-se da lei da liberdade, pratica o bem pela alegria, praticar o bem, e porque se estivesse condicionado por algum castigo ou recompensa. Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, administrando segundo a lei da caridade, servindo deles como um depósito a ser utilizado em proveito de muitos. E aí, falando sobre esse homem de bem, sobre essa prática da caridade, do amor e do bem, né? A gente pode dar um exemplo aqui nosso mesmo, né? Eu estou aqui dando curso porque eu quero. Eu não estou recebendo dinheiro, não estou fazendo nada, tipo, não estou fazendo porque eu quero. E vocês sentem que está sendo feito com amor porque a pessoa está aqui espontânea vontade. Ninguém me forçou a vir para cá. Vocês estão aqui aprendendo por espontânea vontade, não é porque vocês têm a obrigação de tirar 10, 7, ou ter um certificado, ou não sei o que lá. Vocês estão aqui por espontânea vontade para vocês poderem se melhorarem como seres. Isso é um homem de bem, né? Essa é a prática da verdadeira caridade, aquela que é de graça, pô. Aquela que não tem nenhuma intenção de benefício, né? Assim, material, o fútil. Há um benefício, sim, de espírito, né? De moral. Esse sim. Esse é o benefício válido, né? Então, todos aqui, espontânea vontade, de coração, é isso que importa, né? Um homem de bem é isso aí. Aí aqui também é mais ou menos o mesmo assunto.
Aqui eu não vou ficar muito nesse aqui, senão vai prolongar demais e é muito texto, cara. Eu já vou pular. Quando nós despertamos a conscientizarmos de que somos da terra e, portanto, depende da nossa vontade de ser adubada e tratada para que a semente germine. Somos filhos de Deus e se estamos aqui é porque temos uma grande tarefa. Assim, quando oramos, venha a vosso reino, temos que trazer esse reino para dentro de nós e fazer com que ela cresça e se espalhe em vossa volta, ajudando a transformar o mundo. Às vezes podemos ter pressa para que o mundo seja melhor num instante, mas temos que ter paciência a fazer cada dia melhor o que nos compete. Há um tempo para tudo, né? Muito bonito, né? Trazer esse reino para dentro da gente é trazer esse conhecimento, trazer essa evolução, né? A gente poder inspirar também as pessoas com a nossa modificação, transformar esses vícios em virtude. E dessa forma a gente vai inspirar outras pessoas a querer fazer o curso, a querer melhorar. Quando você vê alguém que parou de fumar, você olha como um exemplo, uma inspiração, e isso inspira outros fumantes a deixar de fumar. Então, é esse aí, que é trazer o reino para dentro da gente e a gente poder dar o exemplo, tá? Poder iluminar outros corações, né? Conhecimento de si mesmo, que é uma das nossas principais reflexões aqui de hoje, né? Para saber nossas virtudes, nossos vícios. Se a gente conhecer a verdade nos libertará. Se a gente saber o que somos, para onde vamos, o que queremos, o que não somos, isso vai fazer a gente surfar mais suavemente, né? Ter essa informação, ter esse conhecimento. Quanto mais conhecimento de si, mais livre será o espírito. Da mesma forma, recomendo aos espíritos que no meio mais prático que se melhora nesta vida, existir ao arrastamento do mal, é conhecer a ti mesmo. Essa é a forma de resolver o mal. Às vezes você faz o mal e você nem sabe, né? Então, o primeiro passo é você saber que você faz o mal. Todos os detalhes. Eu não trato bem tal pessoa, eu xingo tal pessoa, eu faço isso aqui no meu dia a dia. Eu tenho a mania de comer o pudim tudo de uma vez, eu tenho a mania de deixar o pudim estragar, eu tenho a mania... Tenta pensar em todos os detalhes, o tanto de coisa que dá para você melhorar, assim, esse autoconhecimento. Eu tive esse autoconhecimento da geladeira também, o tanto de coisa que eu deixo estragar lá na geladeira é uma coisa que eu preciso melhorar, entendeu? Eu estou desperdiçando. Aqui em casa também. Mas não é só a geladeira, né? O tanto de coisa que eu recebo, que às vezes as pessoas te elogiam, as pessoas te tratam bem, as pessoas te dão presente, você nem consegue falar obrigado, nem consegue aproveitar essa boa vibração, porque você não se acha um merecedor, você se subestima, você se rebaixa. Então a gente precisa reconhecer e ter esse amor próprio, né? Aprender a receber o elogio, né, Wagner? Eu tô falando, fala o que eu faço, não fala o que eu digo. Eu não falo, faça o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mais ou menos por aí. Eu tô falando isso. Não, mas eu tô falando de você, mas serve pra mim também, viu? Não, é o SUS falando do mal lavado aqui. Mas aí, como aqui tá dizendo, a gente precisa saber, né? E a gente sabe já. Então, sabe que precisa melhorar isso. Já é um passo, porque eu acho que... Já é meio caminho andado, já. Há pouco tempo atrás, eu acho que eu nem sabia. Eu agia automaticamente no errado, né? Uhum. Hoje eu tenho consciência de que eu preciso melhorar isso. Saber receber elogios, saber amar a mim mesmo dessa forma, sabe? Que nem a gente tá falando, você sabe, né? Sim, sim. E isso são coisas que às vezes passa despercebido a vida inteira e a gente despertou agora, pô, e a gente tem a chance de resolver isso, né? Transformar isso em uma virtude. No autoburilamento aí, ó, consiste a chave do progresso individual. Por isso não se pode mais dispensar o esforço consciente, não se deve mais viver simplesmente seguindo impulsos e instintos. O primeiro passo para o conhecimento de si mesmo, segundo Santo Agostinho, consiste em interrogar a cada dia a própria consciência, ver se não se faltou ao cumprimento do dever, se ninguém de nada se queixa sobre a sua pessoa. Essa aí já tem no Livro dos Espíritos, o Agostinho falando esse conselho, né, pra gente, que ele falou, quando ele era encarnado, ele dormia todo dia,
antes de dormir, ele ficava pensando no dia, o que que ele fez, o que que ele fez de mal para alguma pessoa, tal. E fazer essa reflexão diariamente, assim, para ele poder se melhorar, né? Aí, como julgar a si mesmo? A dificuldade está em conhecer si próprio, né? Que nem tá falando, né, Júlio? Como a gente vai julgar a gente mesmo se a gente nem se conhece? É isso aí. Nem parou a pensar nas nossas próprias atitudes. Às vezes as pessoas falam, você nem dá bola, né? Aí depende muito da gente mesmo poder despertar e reconhecer, ó, eu sou realmente assim, eu preciso melhorar isso. Né? Mas só o fato da gente já ter essa consciência, né, para tudo, tanto pro que é bom quanto pro que é ruim, né, um problema que a gente tem é difícil quando a gente não reconhece que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa refletir. Então, quando a gente já tem essa consciência, eu acho que o caminho ele se torna um pouco mais fácil, né, de trilhar ali. Então, é a consciência, o autoconhecimento mesmo é a consciência e seguir um passo por vez e não se cobrar tanto também, se de repente o que você pensou ali, o que você queria ali naquele momento não aconteceu, você não conseguiu ali, não se sentir incapaz, né? Incompetente. É o momento, todo mundo tem o seu time, né? Então vamos respeitar. Ter empatia com o próximo, mas também ter empatia com a gente, que eu acho que é o mais difícil. Só desculpa te cortar aí, só dando o meu Eu exemplo. finalizei. Eu quero ir atrás do que tá me deixando na cama, dessa minha doença, mas eu não consigo, eu tenho que tratar o sintoma primeiro. Primeiro eu vou tratar o sintoma, depois eu vou descobrir a doença. A médica falou isso pra mim, cara, desiste de achar a doença, você não vai conseguir. Trata o sintoma primeiro, depois você vai atrás da doença. Porque é verdade, né? Tem que ver o que é prioridade primeiro. O que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer agora. Depois eu vou atrás do resto. É isso aí. Fred, vamos dizer, você tá sangrando, cara. Aí você tem que estancar o sangue para depois pensar no problema principal, né? É a emergência primeiro e depois o mais profundo, né? Pois a cura, né? É, Precisa ter ali o paliativo ali para você poder ter força para seguir e chegar na cura, né? Chegar no Eu resultado. tava fissurada, falando, mano, eu vou descobrir o que é essa doença. Não, eu vou descobrir, mano. Não, ninguém vai me impedir. Ninguém vai me impedir, eu vou descobrir. Peraí, não, tem que fazer isso? Puta, agora eu não consigo fazer isso. Aí não dá, né? Tipo, não é o que a gente quer, é o que a gente é um precisa. exercício de paciência, Fronten. Paciência. É o É, autoconhecimento seu aí, ó. Paciência. paciência. Difícil, mano. Existe, segundo o livro dos Espíritos, um meio de controle que não pode enganar. Quando estáis indecisos quanto a um valor de vossas ações, perguntai como a qualificaria se tivesse sido praticado por outra pessoa. Se a censuragem em outros, ela não poderia ser mais legítima a vós, porque Deus não usa duas medidas para a justiça. É assim que podemos julgar nossas ações segundo uma máxima universal, não fazer aos outros o que não se deseja para si mesmo. O que conhecer? Vemos constantemente os erros e defeitos dos que nos rodeiam. Somos incapazes de perceber os nossos próprios. É se pôr no lugar, né? Que nem estava falando lá do rapaz lava rápido. A gente se põe no lugar, ou seja, no amor, ou seja, na dor, né? Então, a gente tem essa tendência a não poder enxergar o problema do outro, né? A não se pôr no lugar do outro, nas dificuldades do outro, e esquecer de olhar para nós mesmos, né? Que a gente precisa melhorar. Nossas faltas são sempre justificadas por nós mesmos, é importante a humildade em aceitar limitações para que nós possamos crescer e superar-se. Então isso é importante, né? Ficar bem claro também é que a gente não pode ter esse nível de exigência extrema, porque aí vira uma paixão, uma obsessão louca, fanática, inconsciente, para querer ser um anjo de hoje para amanhã, né? Então, são coisas que precisam ser construídas lentamente. Você faz você lixa, você pinta, você espera secar, depois dá outra demão. É um processo, ela nunca é instantânea. Então, todos esses defeitos que a gente pode fazer nessa autorreflexão, nesse autoconhecimento, vai aparecer, sei lá, 10, 20 defeitos aí.
Ninguém vai resolver 20 defeitos amanhã, de hoje para amanhã. Então, vai pegando uns aí, vai modificando. Uma hora as coisas vão indo, vai amadurecendo a ideia. O importante é não deixar isso de lado, né? Sabe? O importante é sempre se monitorar e ver se você está progredindo mesmo, né? Sem desespero. Que aquele que tem verdadeira vontade de se melhorar, explora, e, portanto, a sua consciência a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas de seu jardim. No entanto, quando importa conhecer não somente as limitações, mas, sobretudo, as potencialidades, aquilo que existe de divino no espírito, a força interior, o amor, a inteligência, a capacidade de transcender a si mesmo, né? Nós temos essa capacidade de transformar todo esse vício, todos esses problemas em uma virtude e coisas boas. Temos essa capacidade e nós temos que ter essa autoconfiança. Nós somos capazes, né? Vocês querem fazer algum comentário, jovens? Eu acredito que conheça-te a ti mesmo, como Jesus falava. A gente tem que saber o nosso limite, sabe? Saber até onde a gente alcança, saber até onde vai o nosso passo, até onde o nosso braço alcança. E fazer o que a gente pode no momento agora, tá ligado? Esquecer o futuro, esquecer o passado e fazer aquilo que a gente tem que fazer agora. A Pepe tem alguma coisa? A Débora quiser falar, comentar, fique à vontade. Josi? Não, eu acho que para finalizar é mais dizer que eu concordo aí com a opinião aí do Frank, né? Vai muito da linha do que a gente falou hoje. E é isso, cara. É a gente viver mesmo hoje e evoluir hoje, né? Até lembrando aqui da palestra que a Carla deu sobre a ansiedade, que ela falou só hoje, né? Só hoje eu não vou ter uma crise, né? Só hoje eu não vou beber, só hoje eu não vou fumar, só hoje eu vou fazer tal coisa. Então é fazer hoje o que a gente pode fazer. E amanhã a gente acordou, agradecer e procurar fazer o que a gente já pode fazer novamente, né? O que a gente precisa fazer. É mais isso mesmo. A aula foi bem interessante, assim. Eu anotei bastante coisas aqui, veio bastante insights para refletir mesmo, reflexão. É importante. A Dé escreveu aqui. Deixa eu pudim para amanhã. Eu gostei disso de pensar na Débora do futuro, que você falou deixar o pudim para amanhã. Isso foi forte também, foi uma analogia aí. A gente pensar no que pode fazer hoje para melhorar amanhã. Cara, ou a gente segura e deixa estragar, ou a gente come tudo de uma vez hoje. A gente não usufrui com equilíbrio, né? Que às vezes que a vida né? Ou é na ansiedade, ou é segurar demais. Esse equilíbrio, né? Sabe? Porque eu realmente conheço poucas pessoas. Eu tô dando o exemplo do pudim, porque pudim dá vontade de comer tudo de uma vez, né? Não só o pudim, né? Mas bis, né? O bis, um bolo de cenoura com chocolate, que eu amo. Cara, eu guardei, eu escrevi no post-it aqui, para as minhas palavras sobre isso, para eu deixar aqui. Tenho várias anotações aqui de aulas, de coisas que acontecem e tal, para sempre quando eu tiver uma crise, assim, alguma coisa, sabe, eu procuro sempre olhar, assim, aqui para ver se eu me equilibro novamente e consigo seguir o dia tranquilo aí. Legal, Débora. Então, se a gente trocar esse pudim por uma coisa boa, vamos supor assim, carinho, amor, atenção. Alguém te deu amor, te deu carinho. E não é por causa... Aí você vai usufruir essa sensação de amor, de carinho, de amparo. E você não vai ficar feliz, louca, assim, num dia,
e amanhã acordar mal porque acabou toda essa, você usou toda aquela coisa, você vai ter amanhã um dia péssimo. Você pode pegar esse amor, esse carinho e usufruir ele durante a semana toda, durante um bom tempo, porque e não vai comer ele de uma vez e você vai usar ele aos poucos para o seu dia a dia. Ah, fulano me tratou bem, me tratou bem, me tratou bem. Aí você fica o dia inteiro, a semana toda assim. E aí, além disso, né, você dá um pedaço para outra pessoa. Você trata uma pessoa com amor e com carinho, do mesmo jeito que você recebeu. Você ainda doa um pedaço desse pudim para outra pessoa. Então, é interessante, né? Se a gente for pensar assim, porque o ser humano tem essa intensidade muito forte, seja para mal, né? Seja para depressão, né? Que ele não saber usufruir o benefício, ou seja para ele extasiar e usar esse benefício ao máximo e achar que o mundo é tudo maravilhoso. Que nem o da paixão, né? Que a gente falou, tudo é maravilhoso nesse mundo. Que aí fica louco e depois fica mal, né? É o equilíbrio, né, gente? É o segredo. Mas Muito bom. eu tô falando na teoria, né, mano? Na teoria, porque eu sei que na prática a gente não faz isso, não. A gente tenta, né? Ser desperfeito, o 7 não pode, não. Então. Agora, então. Aqui eu acho que eu vou falar um pouco da prática, né? Olha que imposição. Seja perfeito. Seja perfeito, Franklin. E o 7? Qual que é a história do 7? Você não tem. Vocês estão implicando com o meu 7 hoje, hein? Seja perfeito, José. Seja perfeito todo mundo. Então, vamos utilizar. Essa é a virtude, né? Que a gente falou da virtude do vício lá, dos defeitos. O ser de perfeitos é uma pessoa que não tem vícios, não tem defeitos, não tem nada. E ela já atingiu todos os níveis ali. Mas não que a gente vai ser. Volta de novo no pudim. A gente não vai comer o pudim de uma vez, a gente vai comer ele aos poucos. Então tenha paciência. Vamos melhorar. A meta é comer o pudim inteiro, é ser perfeito. Mas até lá tem muito tempo. Então tenha paciência. Aos poucos a gente vai absorvendo isso, vai aprendendo e vamos ser perfeitos no final. Então não precisa se desesperar e ser perfeito para agora. Tá? Mas a gente tem que ter a noção, a consciência de que essa é a nossa meta. Porque se vós amais, senão os que vos amam, os que recompensa a vez de ter. Não fazer, os publicanos também é o mesmo. Se vós saudar somente os vossos irmãos, que fazer desse especial, não faz gentios também é o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. É que no sábado a gente teve uma coisa assim que tratar bem os criminosos, né? Saber enxergar ele como irmãos. A gente tem que saber tratar as pessoas que não estão no caminho do bem e tratar elas como irmãos, como uma pessoa que precisa mais de ajuda do que ser criminalizado, né? A gente pisar em cima, que nem a gente falou, né? Sobe um degrau e dá um chute no cara que está lá embaixo. Não, a gente tem que estender a mão. Da mesma forma, quando a gente está mal, para quem a gente pede ajuda? Para os espíritos superiores. E eles enxergam a gente como o quê? Como criminoso? Não, eles enxergam a gente como crianças mimadas. Tô brincando. Eles enxergam a gente como pessoas, seres humanos, como os irmãos que precisam de ajuda. E eles nos ajudam. Então, a gente quer ajuda, a gente também pode dar ajuda para quem está pior que a gente, né? Como é a perfeição de Deus? É a perfeição absoluta, é o princípio elementar de julgar a causa pelos seus efeitos. Sendo Deus a inteligência suprema, ele se revela através de suas obras admiráveis e de leis sábias, constituindo um conjunto grandioso de harmonia, onde há perfeição, adequação dos meios aos fins, que se torna impossível não se ver por trás de tão pertentoso mecanismo a ação de uma suprema inteligência. Cara, perfeito é isso aí, cara. E a gente nem consegue nem dar palavras, né? Essa harmonia é uma meta. Eu acho que é assim, né? Que nem diz aquelas metas. Vamos medir lá em cima para poder alcançar lá embaixo e a gente ficar feliz, né? Vamos mirar lá bem em cima para poder, né? Vir um pouco abaixo, assim, né? E aí a gente mira aí. Essa perfeição aí. Mas a gente não vai saber que não vai conseguir, mas vai chegar próximo. Próximo do... Sei lá que nível eu posso classificar isso, mas vocês entenderam.
Ao recomendar que sejamos perfeitos como o Pai Celestial, Jesus ensina o amor ao próximo em sua máxima expressão, ou seja, a prática do amor indistintamente, seja aos inimigos, seja aos que vos perseguem e caluniam. O verdadeiro amor é uma exteriorização da essência divina que deve existir em si mesmo, independente de ser o que é dirigida. É assim que Deus faz brilhar o sol sobre os bons e maus, sobre os justos e injustos. O homem compenetrado de alegria que o sentimento de amor proporciona, pratica bem pelo bem, paga o mal com o bem, torna a defesa do fraco com o forte, independentemente da retribuição de quem quer que seja ou de qualquer interesse pessoal. É uma coisa que a gente tem dificuldade, a gente precisa exercitar, que é essa de pagar o mal com o bem, né? De a pessoa te maltratar e você manter firme ali e tratar ela bem. A pessoa te xinga, você não retruca. São exercícios diários que a gente passa aí. O seu chefe te humilha, o seu chefe te zoa, te faz um monte de coisa. Você engole o sapo, trata ele bem, seja educada, e isso passa, né? Então, a gente sabe que o que vale é o que está dentro do nosso coração. Essa é a nossa maior preocupação, né? Então, tomar cuidado com essas ações, como observar essas pessoas que nos tratam mal, os nossos inimigos, e tentar olhar ela como irmãos, que nem a gente estava falando, né? Sente jubiloso pelo bem que asparge pelos atos altamente meritórios de fazer feliz a quem quer que seja. Não tem distinção para quem a gente quer fazer lá, que não vai dar a cesta básica, ninguém fala assim, é índio, é preto, é branco, fala direito, não fala certo, ninguém quer saber se a pessoa está passando realmente necessidade, né? Então, e quem vai lá pode entrar no centro? Quem pode receber passe? Todo mundo, né? Então, é dessa forma que nós devemos agir no nosso dia a dia, né? O amor ao próximo, estendido até amor aos inimigos, é indício da superioridade moral. Disso resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Por isso, eu recomendo o mestre a perfeição, no sentido de estendermos o amor a todos, sem limites de distinção, A perfeição, como disse Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde as mais íntimas até as mais elevadas. Do mesmo jeito que a gente quer receber as bênçãos dos espíritos superiores, a gente também tem que dar as bênçãos para quem está pior que a gente. Deve-se, no entanto, entender que esta palavra é uma perfeição relativa àquela da qual a humanidade suscetível mais pode aproximar-se de Deus. Não se deve nunca tomar essas palavras em uma só acepção absoluta, pois o ser humano jamais poderá atingir a perfeição absoluta, dado o fato de ser inteligente, ter passado pela materialidade, será sempre relativo, ou seja, sempre perfectível. O itinerário da perfectibilidade é, portanto, a destinação dos espíritos cuja tendência do progresso lhes é iminente. É a nossa tendência a gente ser perfeito, mas não é agora. E sem contar que a gente tem que passar várias fases, né? A gente está num mundo de expiação, prova de expiação. A gente não vai pular 5, 10 degraus e para um mundo perfeito. Então a gente tem que resolver o problema simples do egoísmo, o problema simples do vício, esses problemas tão básicos que a gente nem resolveu, né? Então, seria legal a gente focar bastante nesses problemas bem básicos, bem facinho, né? Só parar de comer doce e começar a comer mais comida. Coisas naturais, né? Os espíritos sendo individualizados, a gente não sabe nem cuidar do nosso próprio corpo, né? A gente detona o nosso corpo com produtos industrializados, falta de atividade física, que o nosso corpo precisa de atividade física, a gente precisa manter ele circulando, né? Porque a gente está na matéria e Deus deu esse corpo para a gente poder... Um carro, né? Você não vai pegar um carro emprestado e devolver todo sujo, todo lascado, né? Você vai tentar entregar ele em boas condições, vai manter ele, né? Ele vai estar mais desgastado, mas ele vai estar da melhor forma possível. É o que a gente tem que fazer com o nosso corpo, né? Tipo, cada um... Nosso corpo é a nossa casa, né? O nosso templo. Aquele negócio lá, seu corpo é um templo, tá ligado? Você cuida do jeito que você quiser. Deus, ele dá o corpo que cada um precisa, não é o corpo que você quer, é o corpo que você vai usar. Você tem deficiência, mas você precisa dessa deficiência. Você tem
Você tem um corpo perfeito, é porque você precisa dele. Tipo, você vai fazer alguma coisa que você precisa dele. Você tem aquilo que você precisa. Os espíritos, sendo individuações de essência divina, possuem identidade de origem e de natureza com Deus. A presença divina lhes é, pois, imanente, possuem forma de potência todos os atributos divinos a serem revelados. Cabe-lhes assim revelar, tornar manifestas essas potencialidades infinitas pela conscientização e consequente dinamização delas. Ser de perfeitos implica exteriorizar a qualidade infinita da essência oculta que habita o espírito. Olha só, hein? Porque é como se estivesse falando, dê o melhor de si. Deus não está falando para você ser perfeito, está falando para você dar o melhor de si. O que tem de melhor em você, né? O meu melhor eu sei conta matemática, tabuada. Eu manjo bastante tabuada. Então é isso que você sabe? Então vai lá, ajuda os outros a fazer tabuada. É o que você sabe. Mas aprenda a fazer a gramática do português também. Não fique estacionado aí na tabuada, aprende outras coisas. Aí você vai aprender a gramática e vai poder ajudar mais pessoas em outro âmbito. Então, ele não está exigindo para esse ser de perfeitos, não é perfeito de acordo com a nossa própria limitação. Ele não exige mais do que a gente pode. Então, o melhor do Franco, o melhor da Josi, o melhor do Pepe, o melhor da Débora, né? O melhor que vocês têm, esse autoconhecimento. Quais as nossas virtudes? Né? Eu sou muito boa nisso. Então, utilize isso como uma ferramenta para poder ajudar as pessoas. Isso pode ser considerado perfeito, porque você está dentro da sua limitação, utilizando 100% da sua capacidade. Então, isso é ser perfeito, assim, né? Esse ponto de vista aí. É assim que afirma ainda Jesus: vós sois deuses. Aí, ó, nós somos deuses. Nós temos a capacidade de ajudar outra pessoa. Pois cada criatura é uma criação divina e sua destinação consiste na manifestação cada vez mais grandiosa do que há em si mesmo de divino. Nós temos potências divinas, nós temos condições de tocar as pessoas, seja na palavra, seja no carinho, no amor, coisas que a gente tem muita... A gente sabe fazer um arroz muito gostoso, vamos fazer um arroz para os outros comer também, pô. Vai comer só você o arroz? Eu cozinho bem, então cozinha para os outros. Cozinha para as outras pessoas, deixa as outras pessoas satisfeitas, felizes com o seu potencial, né? Todo o segredo da perfeição, da felicidade está, portanto, na autoconscientização das potências divinas e características do espírito. Então, às vezes você não sabe que cozinha bem por falta de autoconhecimento. E aí você descobre que você cozinha bem, aí você não ajuda as pessoas, porque você não sabe que isso é bom, né? Aí você reflete, nossa, eu sou muito bom em fazer arroz, então eu vou fazer arroz para as pessoas, então eu vou compartilhar com as pessoas. Então, o que limita muito também é essa autoconscientização, a gente saber das nossas potências. E aí, depois que a gente sabe, a gente pode ajudar o próximo, né? O que você faz de bom? Eu faço isso, então eu vou trabalhar nisso para poder ajudar o outro. Eu estou dando um exemplo do arroz, mas é sempre mais curta essa parte B. É sempre mais curta. Então, aí fica aí essa reflexão, né? Porque, poxa, às vezes tem coisa boa minha, não vamos só penalizar, falar que a gente tem um monte de coisa errada, né? O que você faz de bom? O que faz de bom? O que eu sou bom? O que você faz de bom? Que eu sou honesto? Poxa, utilize esse recurso. Ele está te perguntando, Frank. Literalmente, o que você faz de bom? Você está perguntando para quem? Para você. Eu faço comida muito bem, eu sou muito bom cozinheiro. Demorou. Bora marcar um churrasco, então. O que vocês fazem de bom aí? O que vocês não sabiam? Essa é uma pergunta legal. O que vocês não sabiam que faziam de bom e descobriu depois com o tempo? Dormir. Que vocês eram bons. Não sabia, descobriu. Por causa dessa auto-reflexão, autoconhecimento. Uma coisa que eu não sabia que eu fazia bem e que eu descobri que eu faço bem é ouvir os outros. É o quê? Ouvir os outros. Tipo, não é lá essas coisas, mas se você quiser falar, eu escuto. Fala que eu escuto.
Paciência em ouvir o próximo. Sim. A Débora dá o colo pro Colo pro neném. A gente não faz ideia que é bom nisso até ir lá e fazer, sabe? A Débora, acho que ela não sabia que ela era boa nisso, ela descobriu. Eu sei. É uma coisa que aí eu vou falar, foi a comida também. Tudo bem que eu aprendi a cozinhar desde cedo, mas nunca achei que eu era boa. Até eu ir num evento culinário e tal, e eu ter que fazer um risoto pela primeira vez na vida, e o chefe foi lá e falou, cara, segue, faz por hobby ou por trabalho, porque você leva jeito, assim. Então, tipo, falei, nossa, caramba, e, tipo, desde então, né, risoto tem sido um dos pratos principais, assim. Eu acho que é o principal que eu tô sempre fazendo. Eu coloco, eu vou jogando sal e vou colocando, tipo, amor, saúde, paz, eu abençoo a comida. Eu tenho isso comigo. Caramba, que da hora. Porque fazer comida é um ato de amor, né, de carinho ali, de afeto para as pessoas. Então, sempre quando eu tô fazendo comida, tanto que eu não faço se eu estiver estressada. Se eu achar que eu não tô bem, eu não gosto de fazer comida. Eu gosto de fazer sempre quando eu tô, né, vibrando, assim, tô numa vibração boa. Daí eu vou lá e faço e eu abençoo a comida. Eu me transformo, assim. Então é isso. É uma prática de reiki, não é? Porque a gente doa energia para aquilo que a gente faz. A comida é um exemplo, porque até no trabalho, qualquer trabalho que seja, a gente está doando o amor ali, doando a nossa energia. Porque a gente faz o trabalho lá, fazer esse arroz aqui para esse restaurante. Joga assim, Não é legal. Não é legal, né? Que saco, tem que estar aqui de novo, trabalhando aqui, que saco. Né? Pegar e falar, mano, hoje eu não acordei bem, vou salgar essa carne aqui, peraí. Eu vou marcar aí um dia a gente para reunir todo mundo e eu vou para a cozinha, vou cozinhar para vocês com o maior prazer. Olha, aí sim, promessa é dívida. Eu pago. Tá? Essa promessa eu faço questão de pagar. Demorou. Você está sendo deuses, né? Você está exercitando deuses que tem dentro de você aí, né? Vixe, você fala isso pra quem gosta de comer, sabe? Eu vou cozinhar pra você. Eu gosto de comer, eu fico, vixe. Então... Aí eu fiquei sem graça. Aquele negócio de juntar a fome com a vontade de comer, tá ligado? Aí pra fazer um pudim pra cada um. Aí só vai poder comer um pedaço, aí depois guardar o restante. Não, o pudim tem que fazer um pudim desse tamanhozinho, assim, uma colher só. E tem que dar pra todo mundo. O segredo é esse. Faz uma colher e divide ela pra todo mundo. Todo mundo tem que comer. Isso é a caridade. É isso aí. Algum comentário quer fazer aí? O Pepe, a Débora, fazer mais algum comentário? Sobre a aula em geral, né? A Josi, Franklin, fica à vontade aí. Não, tanto que eu já falei, menino. A gente fala demais, se você deixar. Muito boas analogias, gostei da aula, obrigada. Obrigado. Eu vou absorver isso para mim, esse elogio. Sua aula é boa, cara. É gostoso de te ouvir. Você fala de um jeito, tipo, você tem conhecimento para falar, tá ligado? Eu vou tentar não desperdiçar o elogio e usufruir ele. Semana toda. Não chora não, hein? Tá com cara de que vai chorar, hein? Eu vou usufruir ele a semana toda. Muito bem. Mas é sério. Tipo, você estuda, você se dedica, tá ligado? Você tem conhecimento pra falar. Você não tá falando da boca pra falar, você não tá lendo aqui falando qualquer coisa que vem na mente. Você estudou, tá ligado? Você parou e falou, mano, deixa eu ver o que vai ter. Ele fala com propriedade, né? É isso aí, com propriedade. Você sabe o que você tá falando. Muito obrigado. É que assim, como eu disse, né? A gente tá aqui por espontânea vontade, prazer e de coração mesmo, né? Que nem a comida que a gente faz com amor, aqui a gente também faz com amor. E vocês estão aqui por amor também, e as coisas fluem melhor assim, né? Porque, tipo, você tira um 10. Eu tiro 7. Se sua mãe tivesse
puxando a sua orelha para você assistir essa aula aqui, Franklin, sem você querer. Você está sendo obrigado a assistir essa aula. Né? Você vai ganhar R$200 para assistir essa aula. Aí você vai assistir Nossa, tô aqui agora. de uma outra forma, né? Né? Aí você vai, que saco, ele vai ficar falando, 2 horas, ai, que saco. Tá todo mundo aqui porque quer. Então, porque quer vocês, e porque quer evoluir, porque quer ser melhor, né? Então as coisas fluem melhor. E tudo por amor, né? De verdade, verdadeiro. As coisas é muito mais prazerosa assim. Até mesmo, por exemplo, faculdade, tem essas videoaulas assim na faculdade, né? E é outra pegada, né? Porque muita gente tá lá por desinteresse, porque o pai falou que é para virar médico, e o professor tá lá porque estão pagando ele tá mais afim do dinheiro do que da aula. Aí fica todo mundo naquela farsa ali de que tá tudo lindo. Fazer, e aí a gente percebe que é diferente, né? Quando a gente está num ambiente que todo mundo está ali por espontânea vontade, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Pô. O cristão mesmo, ninguém obriga ninguém a fazer nada lá. Todo mundo vai fazer as coisas porque quer. E todo mundo sabe que precisa, né? É o livre-arbítrio. É tipo, você sabe que você tem a vontade de fazer uma coisa, mas você sabe que aquilo vai te prejudicar. Aí você faz a coisa que você não quer fazer, mas você sabe que vai ser uma coisa boa. Isso é liberdade, tá ligado? É a gente escolher uma coisa que a gente não quer, sabendo que vai ser bom. Isso aí, mano, interessante. Franklin, faz a oração final pra nós, pô. Eu tenho que sentar, mano? Eu tô deitado aqui. Não precisa não, cara. Só falar. Tá bom. Eu quero agradecer por essa noite, a reunião aqui da galera, todo mundo na mesma egrégora, na mesma sintonia, sabe? No interesse de aprender, de se melhorar, do autoaperfeiçoamento e de passar um pouco, né? A gente absorve e fala. A gente escuta e fala. A gente vai aprendendo assim, de pouquinho em pouquinho. Aí a gente ganha um 7 no final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque seu é o reino, o poder e a glória para todo sempre.